Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tem um tempinho que a gente não se fala, né? Essa quarentena tá complicada, falta de recurso, o computador dá problema, mas enfim, a gente tem que se adaptar às realidades, né? E vamos começar mais uma aula dando prosseguimento ao nosso projeto, né, do pré. E na aula de hoje nós vamos abordar os biomas do Brasil e do mundo. Vamos lá? Começando com uma pequena definição de biomas. Biomas é o conjunto de ecossistemas que apresentam uma diversidade biológica relativamente homogênea e própria, ocasionando assim uma distribuição espacial, ou seja, assim como os elementos climáticos e os fatores climáticos determinam o clima de algum lugar, a gente utiliza também os fatores climáticos para determinar os biomas, como eles estão espacializados na crosta terrestre, certo? Então, a distribuição espacial dos biomas se dá da seguinte forma: a distribuição espacial deles resulta de alguns fatores, como latitude e altitude. Nós aprendemos, né, em climas, que esses dois fatores eles contribuem para determinar um clima e para os biomas eles não são diferentes. Esses dois fatores climáticos eles são importantíssimos para a gente definir o bioma de um lugar. Latitude e altitude. É claro que a gente também tem outros fatores, como relevo, maritimidade, continentalidade e afins. Mas esses dois fatores, altitude e latitude, são principais fatores para a gente determinar um tipo de bioma. Sendo assim, a gente tem essa distribuição espacial dos biomas mundiais. São os principais biomas, aqueles que são cobrados nos nossos vestibulares. A gente tem, então, essa distribuição de 8 biomas principais. Então, geleiras, tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, pradarias, savanas e desertos. Vamos abordar na aula de hoje cada um desses biomas. O primeiro bioma é a tundra. A tundra está localizada espacialmente no extremo norte do planeta, próximo às zonas de altas latitudes. E o clima da tundra ele é polar, né? Pois está próximo às regiões polares e subpolar. Esse clima é característico sendo muito frio e seco, com poucas precipitações ao longo do ano. A vegetação da tundra ela é uma vegetação herbácea, ou seja, uma vegetação rasteira e sazonal. Sazonal por quê? Ela não se dá ao longo do ano, ela se dá geralmente em 3 meses do ano. É uma vegetação herbácea com ervas, gramíneas, musgos e líquens. Essa vegetação ela é rasteira, né? Na maior parte do ano, né, essa região está congelada, então somente durante 3 meses a gente consegue ver esse tipo de vegetação, que é uma vegetação bem rasteira. Agora a taiga. A taiga, galera, ela também está no norte do planeta, porém ela está um pouco abaixo da tundra. Ela está ao sul da tundra. A taiga é uma floresta boreal ou floresta das coníferas também, como a gente pode classificá-la. A taiga, ela é classificada pelaquela vegetação de pinheiros, sabe aqueles pinheiros que a gente utiliza no Natal aqui? Então, essa vegetação é classificada da taiga. A taiga é uma vegetação arbórea, ou seja, com vegetações de alto porte, homogêneas, são características semelhantes, com presença de folhas acicofoliadas. Acicofoliadas são folhas pontiagudas e elas também, as folhas da taiga, da vegetação, elas são bem flexíveis, o que contribui, né, à precipitação. As folhas elas são flexíveis, não ocasionando assim a quebra das mesmas. Elas conseguem se adaptar a esse tipo característico do clima da região. Nós temos, como eu já disse, né, os pinheiros e os ciprestes como vegetação típica dessa região da taiga. O clima da região da taiga é um clima subpolar, com verão e inverno bem definidos. Uma coisa que pode contribuir negativamente para a taiga é a questão do desmatamento, né? A questão do desmatamento dos pinheiros, então é um fator contribuinte à degradação do bioma taiga. Outro bioma que nós vamos abordar aqui são as florestas temperadas. Podem ser caracterizadas também por florestas decíduas
ou caducifólias, ou seja, caduca é aquela pessoa que já não está muito bem das pernas, certo? A gente classifica assim, uma pessoa caduca. Então, no caso das florestas temperadas caducifólias, elas perdem as suas folhas em determinadas épocas do ano. E a localização espacial das florestas temperadas são nas áreas entre os trópicos. Vocês estão observando aqui? Lembra que a gente falava que nas zonas temperadas, na parte dos climas, então as florestas temperadas elas estão localizadas entre os trópicos e as regiões polares, que sofrem a influência da maritimidade. Vocês lembram a questão da influência da maritimidade com a continentalidade? Como a floresta temperada ela sofre a influência da maritimidade, a gente tem climas mais amenos e tal, baixa amplitude térmica, então o clima é temperado com as 4 estações bem definidas. É aquele clichê básico dos livros, né, que a gente possui, de ensino fundamental e médio, que a gente tem aquela imagem do mesmo local com as 4 estações do ano bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. A vegetação das florestas temperadas, elas são espécies de árvores e arbustos que perdem as folhas nas estações frias, reduzindo a perda de água no inverno. Ou seja, se elas perdem as folhas, eles classificam como florestas decíduas ou caducifólias. Então, no vestibular, ele pode falar para vocês que uma floresta possui uma vegetação caducifólia. Então, caducifólia, como a gente sabe, né, caduca, aquele que não está bem das pernas, perdem as folhas. Eles vão trazer essas classificações para vocês. Caducifólias, perennifólias, xerófilas. Então, a gente vai abordar cada uma dessa classificação aqui para a gente não errar na hora da prova. O outro tipo de bioma é o bioma das florestas mediterrâneas. O bioma mediterrâneo ele está localizado espacialmente em áreas com clima mediterrâneo, onde eles possuem uma característica climática bem específica, um verão quente e seco e um inverno úmido. As plantas do bioma mediterrâneo são plantas resistentes a longos períodos de estiagem. A gente sabe que a maior parte nesse tipo de bioma ele está com clima seco, então as plantas são xerófilas, plantas adaptadas a esse tipo de clima seco. E a vegetação a gente pode localizar também vegetação arbustiva, com vegetação de médio porte, caducifólia e tropófitas. Caducifólia perdem a vegetação em alguma parte do ano, e tropófitas são plantas adaptadas à estação, que é o caso do bioma da floresta mediterrânea, certo? Com troncos largos e poucas folhas. Essas são as características do bioma das florestas mediterrâneas. Agora, um outro tipo de bioma importantíssimo, que são as florestas tropicais. As florestas tropicais, equatorial e tropical marítima, são localizadas espacialmente nas regiões intertropicais, próximas à linha do Equador. A gente sabe que o Equador ele tem latitude zero, então regiões que estão próximas à linha do Equador possuem baixa latitude. E isso tem diversas influências. A gente sabe que a incidência solar contribui muito para regiões que estão próximas à linha do Equador. Então, a gente tem essa característica específica na floresta tropical. Quais são? É o clima quente e úmido durante todo o ano, com temperaturas constantes e chuvas frequentes e abundantes durante todo o ano. A gente está analisando aqui o climograma, ó. A gente está vendo chuvas, né? Precipitações regulares durante todo o ano e a temperatura também. A gente não tem alta amplitude térmica nesse tipo de bioma das florestas tropicais e a vegetação ela é característica de matas densas e estratificadas verticalmente. É uma vegetação latifoliada, ou seja, latifoliada são vegetações de folhas largas, perennifólias, que estão todo ano, elas não caem durante o ano, elas estão sempre presentes durante todo o ano, e higrófitas. Higrófitas são plantas adaptadas a muita umidade, geralmente são perenes também. Então, a classificação da floresta tropical é essa, latifoliada, perennifólia, que não cai, são folhas sempre verdes, sempre com essas características da imagem que vocês estão verificando aqui. Higrófitas são plantas adaptadas a tipo de umidade. A gente sabe que na região de florestas tropicais
chove pra caramba. Então, a vegetação ela tem que sempre se adequar à realidade da região que ela está vivendo. Então, por isso que a gente vê essa distribuição espacial ao longo dos biomas, porque a vegetação ela tem que se adequar ao clima da região que ali reside, beleza? Agora, outro tipo de bioma que são as estepes e pradarias. As estepes e pradarias são localizadas espacialmente em áreas de clima temperado continental. A gente analisando o climograma, a gente pode observar que verões e invernos mais rigorosos e tem o maior déficit hídrico. A gente identifica aqui que há pouca precipitação. O máximo aqui chega a 5 milímetros por mês, né, no meio do ano. Então a gente identifica aí que não é uma região que há muita precipitação, é um clima mais seco. E isso influencia na vegetação, porque é uma vegetação com predominância de vegetação herbácea, vegetação bem rasteira. A gente não consegue identificar a evolução da vegetação, é uma vegetação bem herbácea, né, com presença de gramíneas aqui. Um outro tipo de bioma importante também são as savanas. As savanas são localizadas espacialmente no continente africano, na América do Sul, na Austrália e na Índia. A gente analisando o climograma aqui, a gente identifica que as savanas estão localizadas em climas tropicais, com períodos bem demarcados, uma estação seca prolongada e uma outra chuvosa. Isso influencia diretamente na vegetação. Todo o clima vai influenciar na vegetação do bioma em questão. O bioma das savanas, no caso, eles possuem formações arbustivas, que são vegetações de médio porte, com plantas caducifólias e tropófitas, ou seja, as caducifólias, como eu disse, são vegetações caducas, aquelas que perdem as folhas em determinada época do ano para se adaptar ao clima local. E tropófita são plantas adaptadas a uma estação seca e outra úmida. Então a gente identifica aqui, né, que o clima tropical ele tem um período bem demarcado, com inverno seco e verão chuvoso. Então a gente pode identificar aqui que a planta ela tem que se adaptar, a vegetação ela tem que se adaptar. Por isso ela é caducifólia, ela perde as folhas, e tropófita também, porque ela se adapta ao clima seco da região. Elas apresentam raízes profundas e espaçadas, folhas grossas e troncos retorcidos. Então, a vegetação característica da savana é esse que a gente está identificando na imagem. Né? Vocês lembram do filme, né? Rei Leão? Então, é aquela paisagem que a gente identifica no filme. A gente tem aí a presença de vegetações herbáceas, que são essas vegetações rasteiras, e vegetações arbustivas, que são essas árvores de médio porte, bem espaçadas. Então, a gente tem essa característica na vegetação das savanas, beleza? Agora, um outro tipo de bioma são os desertos. Os desertos eles estão situados em torno de 30 graus ao norte e ao sul do Equador. E a gente tem nos desertos uma escassez hídrica, lembra? A gente identificou a alta amplitude térmica existente nos desertos. Então, a vegetação ela é tolerante à seca. Uma vegetação tolerante à seca ela é uma vegetação que nós podemos caracterizar por vegetações xerófilas. E a gente tem aqui dois exemplos dos desertos quentes e dos desertos frios. A gente viu essa diferença quando nós abordamos os climas dos desertos quentes para os desertos frios. Então, a gente tem essa vegetação xerófila e também uma vegetação bem rasteira, né, como vocês estão identificando aí, com presença de herbáceas. O climograma, as chuvas são raras e o clima é árido. Baixa a incidência de precipitação e as temperaturas, como nós identificamos, né, com alta amplitude térmica. Agora, nós já identificamos os biomas mundiais e agora nós vamos identificar a nossa realidade, que são os biomas brasileiros. Nós sabemos de cara que possuímos 6 biomas, o bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Mas, antes da gente aprofundar e estudar cada bioma em questão, a gente tem que identificar
as características, né? O que contribui para essa alta diversidade que nós temos em nosso país, né? Tantos biomas a gente pode identificar aqui, ó, através das vegetações, que são vegetações bem distintas uma da outra. Então, essa riqueza de biodiversidade dos nossos biomas, eles podem ser classificados por alguns fatores. A gente já identifica que o nosso país ele tem uma alta extensão latitudinal, né? Além de outros fatores que contribuem para essa diversidade nos nossos biomas brasileiros. Então, a partir de agora, a gente vai aprofundar cada bioma desse, estudando particularmente, beleza? O primeiro bioma que a gente vai estudar é o bioma da Amazônia. O bioma da Amazônia, ele requer, antes de tudo, né, qualquer classificação, que é o bioma mais importante do mundo, o bioma com maior biodiversidade do planeta. Ele é um bioma não exclusivo do nosso território, do Brasil, ele está presente em 9 países, porém 60% está localizado em nosso país. O clima do bioma amazônio é um clima equatorial, quente e úmido. Por estar situado próximo à linha do Equador, ele é um clima de temperaturas bem altas, aproximadamente 25 graus anuais, e também chove pra caramba, são chuvas regulares durante todo o ano. Então a gente tem essa junção de alta temperatura com a presença de água durante todo o ano, a gente tem essa riqueza dessa floresta aqui. Então a junção desses dois fatores, a gente tem uma explosão de biodiversidade no local. Então, a vegetação da Amazônia, ela é uma vegetação, uma mata heterogênea, a gente tem presença de vegetação arbórea, arbustiva, nós temos presença de herbáceas também, temos tipos de vegetações, nós temos matas de terra firme, que são florestas que estão situadas em relevos mais altos, nós temos matas de várzea, que são aquelas vegetações que em determinada época do ano estão submersas à água, nós temos as matas de igapó, que também, diferente da mata de várzea, que está submersa à água em determinada época do ano, a mata de igapó está frequentemente submersa à água. Além disso tudo, nós também temos os manguezais, que influenciam diariamente nesse bioma. Os manguezais eles se dão através do encontro das águas dos rios com as águas salobres, as águas do mar. Já a mata de galeria e a mata de igapó eles são influenciadas pelas águas dos rios. Então, nós sabemos que na Amazônia a gente tem localizado a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia amazônica. Então, a gente tem essa contribuição da vegetação amazônica, uma vegetação estratificada com folhas latifoliadas e perennifólias. Latifoliadas são folhas bem largas. A gente tem essa presença, né, uma vegetação densa. Então, as folhas elas precisam ser largas, porque elas vão competir pela busca da incidência solar para fazer a sua fotossíntese. Então, geralmente, as folhas do bioma Amazônia elas são bem largas e perennifólias, ou seja, elas não caem, elas estão sempre presentes durante todo o ano e elas são sempre verdinhas, assim como nós estamos observando nessa imagem. E um dos fatores também que contribuem muito para essa explosão de biodiversidade são os rios voadores, que a gente aprendeu lá em climas, né, que os rios voadores eles são responsáveis pela chuva na região Nordeste e pelas chuvas da nossa região aqui no qual nós residimos. Então, essa vegetação que ela troca diariamente com a atmosfera, a chuva, quase metade da água que é absorvida pela vegetação, ela retorna à atmosfera através do fenômeno da evapotranspiração, que é a transpiração através de suas folhas que retornam à atmosfera, e essas nuvens carregadas de umidade elas se precipitam na região amazônica e elas vêm descendo aqui para a região sudeste através dos rios voadores. Então, de cara, a gente já identifica aqui a importância da preservação desse bioma, né? Não só para a região amazônica, também para a nossa região no qual nós moramos. E um dos fatores que contribui para a degradação desse bioma é o desmatamento através do avanço da fronteira agrícola. Está intensificando demais
o avanço da fronteira agrícola e impactando negativamente para a degradação desse bioma. Além desse fator, a gente pode citar outros, como a grilagem, a mineração legal e ilegal. A gente também pode citar a biopirataria, a posse ilegal de espécies da flora do bioma amazônico que são levados por outros países para a confecção de remédios sem a devida licença. Isso tudo, todos esses fatores contribuem negativamente para a degradação do bioma Amazônia. Além das nossas queimadas, né, que tem as queimadas naturais, que são já vistas regularmente, mas também nós temos aquelas queimadas ilegais que estão prejudicando demais o bioma Amazônia. O segundo bioma brasileiro que nós vamos observar é a Caatinga. A Caatinga ela está localizada no sertão nordestino do nosso país e no norte de Minas Gerais. A Caatinga ela tem um clima característico, um clima semiárido, devido ao baixo índice pluviométrico. O bioma da Caatinga ela tem uma estação seca e prolongada. A vegetação ela é adaptada. Como nós já vimos, a vegetação de clima seco ela precisa se adequar à sua realidade, à falta de água no local. Então, a vegetação elas possuem essas condições. Elas são classificadas como xerófilas. São vegetações desse tipo. Há a presença de mais cactáceas, que são esses tipos de vegetações que nós estamos identificando aqui. A gente pode identificar a partir daí, porque na época que não há precipitação, essas cactáceas elas conseguem absorver mais águas. E Caatinga ela é a mesma coisa que Mata Branca. Então, nas estações que não há precipitação, que são os climas predominantemente mais secos, a gente tem esse tipo de vegetação aqui bem, bem branco mesmo, como eles identificaram na época, classificando o bioma como Caatinga. E nós temos também, mesmo não tendo chuvas regulares, a gente tem uma alta biodiversidade nesse tipo de clima. E, além disso, a agricultura ela é possibilitada pela irrigação artificial, com a construção de canais e açudes. E nós vimos também recentemente, com a transposição do Rio São Francisco efetivada, que esse bioma ele vai sofrer bastante intensificação. E um dos fatores que pode contribuir também negativamente, como nós vimos, né, atualmente a transposição do Rio São Francisco foi efetivada. Com a chegada de água nessa região regularmente, a gente pode ter o avanço cada vez mais do agronegócio para plantações. A gente já identificava a agricultura possibilitada pela irrigação artificial, então a gente vai ver cada vez mais isso. Isso pode impactar negativamente também. A gente tem que observar a partir de agora como é que vai se dar, a partir dessa transposição, a conservação do bioma da Caatinga. O outro bioma também muito importante do Brasil é o Cerrado. O Cerrado ele tem uma vegetação predominantemente herbácea, ou seja, uma vegetação rasteira e arbustiva, com vegetações de médio porte. Elas são caducifólias, ou seja, perdem as folhas nas estações secas, com raízes espaçadas e troncos retorcidos e grossos. Um dos problemas do Cerrado são as queimadas, né? Tanto as queimadas naturais quanto as queimadas propositais, ou seja, aquelas queimadas ocasionadas pelo homem. Então, o Cerrado ele tem uma vegetação que já é característica. A vegetação ela parece que ela já se adaptou às queimadas. As queimadas naturais são benéficas para a vegetação. Agora, aquelas queimadas propositais por ações antrópicas, justamente devido à expansão da fronteira agrícola, ela ocasiona pela perda desse bioma. Então, o bioma cerrado ele é considerado um hotspot. O que seria esse termo hotspot? É um bioma que possui uma alta biodiversidade, como nós estamos identificando, que está ameaçado. Então, o bioma cerrado ele é considerado um hotspot mundialmente. Aqui no Brasil, nós temos 2 hotspots, que é o Cerrado e a Mata Atlântica, que nós vamos abordar ainda à frente. O Cerrado, ele apesar de ter esse tipo de vegetação, parece que o Cerrado não tem uma vegetação muito, que não dá para aproveitar e tal,
ele se beneficia dos seus aquíferos que estão localizados próximos à região. Então, as queimadas elas passam matando essa vegetação herbácea, essa vegetação exclusivamente de gramíneas de pequeno porte, porém as vegetações arbustivas elas conseguem se manter mesmo após essas queimadas, porque as suas raízes e seus troncos estão submersos ao solo, então estão captando água direto desses aquíferos, essas águas subterrâneas. Mesmo após períodos muito secos, essas vegetações elas conseguem se adaptar à realidade da região local, beleza? Um outro bioma característico do nosso país é o Pantanal. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo. A gente identifica aqui, é uma paisagem característica desse bioma, o Pantanal. E essa planície, a maior planície inundável do mundo, ela se beneficia e se caracteriza através do seu relevo que está no entorno. Devido aos planaltos e chapadas, essa extensa planície que nós identificamos no Pantanal, ela acaba contribuindo, porque nós temos as precipitações, então os relevos, as chapadas, elas atuam como se fosse uma borda do Pantanal, então as chuvas vão se acumulando nessa região. A vegetação do bioma Pantanal nós podemos classificar com vegetações adaptadas a essas condições inundáveis tropófitas, porque elas conseguem se adaptar a essa inundação. Porém, nós temos épocas do ano que tem estiagem, então elas não ficam inundadas durante todo o ano. Então, por isso que a vegetação ela precisa se adaptar. Ou seja, a vegetação ela pode ser classificada como uma vegetação tropófita. A região plana e de baixa altitude que passa a apresentar amplos trechos inundados durante a estação chuvosa de verão. Nós temos uma alta biodiversidade no bioma Pantanal, porém, essa biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, elas não são endêmicas, ou seja, são espécies que são exclusivas desse bioma. Não, o bioma Pantanal, ele por ser recente, ele tem características de diversos biomas, como se fosse uma junção de alguns biomas que designou o Pantanal. Então, apesar da gente ter uma alta biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, a gente não tem espécies endêmicas, que são exclusivas do bioma Pantanal. O outro bioma também muito importante do nosso território é o bioma Pampas. O bioma Pampas ele está apenas em 2% do nosso território nacional, ele é exclusivo da região do Rio Grande do Sul. Então, mais de 60% do estado do Rio Grande do Sul é composto do bioma Pampas. Então, ele é muito característico dos sulistas, né, do Rio Grande do Sul, esse bioma Pampas. O bioma Pampas ele é predominantemente formado por uma vegetação de gramíneas, uma vegetação herbácea, devido ao seu clima frio e seco. A gente tem que lembrar, né, tem que salientar que a região do Rio Grande do Sul ela está localizada em um clima subtropical. Então, a gente caracteristicamente já identifica a diferença dos climas em relação aos outros do nosso território nacional. E, devido a isso, a esse tipo de vegetação rasteira, ele contribui para a prática do gado. Então, a prática extensiva da agropecuária ela é beneficiada por esse tipo de vegetação, porém, ela também prejudica a vegetação. Por quê? Esse pisoteamento do gado, se fosse um ou dois, beleza, mas são milhares de gados. Ele prejudica a vegetação local. Apesar de ser composto por gramíneas, uma vegetação herbácea, a gente também tem uma alta biodiversidade no local. Agora, por último, não menos importante, o bioma da Mata Atlântica, que é o bioma da nossa região aqui, da nossa realidade, do Rio de Janeiro. O bioma da Mata Atlântica ele possui um clima tropical úmido, ou seja, ele se assemelha muito com o bioma da Amazônia, porém, ele possui uma mata heterogênea e estratificada, com folhas latifoliadas e perennifólias, igualmente lá no bioma amazônico. Uma mata heterogênea
estratificada, com folhas latifoliadas, folhas largas e perennifólias, sempre verde e firmes durante todo o ano. Porém, diferentemente do bioma amazônico, o bioma da Mata Atlântica, como eu disse, né, assim como o Cerrado, ele é um dos hotspots mundiais, por ter uma alta biodiversidade, possuem espécies endêmicas, ou seja, que só são vistas nesse bioma, como o mico-leão-dourado e outras espécies da flora também. Porém, é um bioma muito desmatado. Nós identificamos aqui, ó, que desde da ocupação, nós temos a imagem aqui, ó, da Mata Atlântica em 1500 e o que nos resta da Mata Atlântica, né, do mapa. Nós temos um bioma bem fragmentado. É um bioma que ele é visto exclusivamente, né, praticamente em todo o litoral do país, e ele vai desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, tendo essa extensão aí sul-norte, né? Porém, ele não é um bioma mais contínuo, ele tem vegetações fragmentadas. O que é isso? Tem uma presença de vegetação da Mata Atlântica aqui, e só mais à frente eu tenho outra espécie. Isso contribui negativamente para o bioma, pela diversidade das espécies, procriações, enfim. O que contribui e contribuiu exclusivamente para a degradação desse bioma foi a ação humana, né? Pela intensa ocupação. A gente sabe na história que a ocupação ali se deu através dos nossos litorais, e nós também temos os ciclos, que são a extração do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, do café, mineração, o ciclo do ouro, enfim. Então, tudo isso contribui para a degradação da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela tem um clima tropical úmido, ou seja, que tem chuvas abundantes também durante todo o ano. E uma característica importante da Mata Atlântica, que nós não podemos esquecer, é o seu relevo, certo? A gente tem aqui a presença de chuvas orográficas, que as nuvens carregadas de umidades vindas do Oceano Atlântico, elas têm essa barreira natural, que são os relevos. Então, essas chuvas elas ficam concentradas aqui no nosso bioma da Mata Atlântica. É muito bom a gente salientar também que as chuvas elas não são homogêneas ao longo de todo o território da Mata Atlântica. A gente tem especificidades do local. Então, a Mata Atlântica ela é muito importante, porém é um dos biomas que são, infelizmente, mais desmatados. Através da ocupação urbana desordenada, através de todo esse ciclo que nós já identificamos. Então, a gente tem a presença de reservas que são presentes não só no bioma Mata Atlântica, como nos outros biomas também, e são muito importantes para a conservação desse bioma. Então, nos vestibulares, eles podem solicitar que vocês identifiquem uma das causas que possam ter contribuído para a degradação desse bioma. Então, a gente pode identificar que são esses ciclos, a intensa ocupação. Então, um outro fator muito importante também é a ocupação irregular, porque a gente sabe que a vegetação da Mata Atlântica, elas possuem, apesar de ter uma intensa vegetação, o solo da Amazônia, ele não é o solo da Mata Atlântica e da Amazônia também, eles não são tão profundos assim. Então, o que sustenta essa vegetação é a serrapilheira. A serrapilheira é uma camada de restos de vegetação, de vegetações, de frutos, de animais mortos que fazem que esse solo ele produz uma camada de humus, que o humus é o adubo da terra. Então, essa serrapilheira ela consegue firmar a vegetação. Porém, com a ocupação desordenada, a gente sabe que a vegetação da Mata Atlântica ela está presente em várias encostas devido aos nossos relevos. Então, a degradação, a retirada da cobertura vegetal desses relevos ocasiona para que nós observamos, né, os deslizamentos. Então, na ocupação desordenada, a gente tem a retirada da cobertura vegetal. Em épocas dos verões, onde há mais precipitação, a gente tem o que nós, infelizmente, identificamos que são os deslizamentos. Beleza? Por isso, galera, a importância da preservação, tanto da Mata Atlântica quanto dos diversos biomas existentes, não só no nosso país, quanto do mundo. Beleza, galera? E isso
E esse foi o final da nossa aula. Nós vimos a diversidade das vegetações no mundo, os biomas mundiais e os biomas brasileiros. Aqui a gente encerra o nosso ciclo das aulas. A partir da próxima aula, a gente vai entrar num outro ciclo. Que vocês possam me trazer dúvidas, o que está dando certo, o que não está dando certo, porque essa aula ela é construída coletivamente. Infelizmente, a gente não pode estar presente fisicamente, né? A gente não está tendo tanto contato assim, porém, não adianta nada eu só gravar as aulas se não tiver um retorno de vocês, se não estiver sendo benéfico para vocês. Então, eu espero que ao final dessa aula vocês possam me trazer o feedback de vocês. Pode ser no privado, pode ser pela plataforma, pode ser lá no grupo do WhatsApp, para a gente estar melhorando cada vez mais os nossos conteúdos e estar sendo benéfico não só para mim, quanto para vocês também, porque eu aprendo junto com vocês em cada aula. Beleza, galera? Boa sorte aí, bons estudos e fiquem com Deus. Abraço.